Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Com você, Catira. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite para nós. Bem-vindo a todos. É com o senhor, professor Walter. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes em realizar mais um encontro, projeto Iniciação, através do canal Conexão 3005, né? E sempre lembrando que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, como sempre dizemos, né, para deixar bem claro, é justamente os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, que inclui a doutrina secreta, e os trabalhos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também nós trazemos aqui conhecimento dado por todos os grandes mestres da humanidade, né? Através da ciência iniciática das idades. Né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquário. Então, o maior projeto de cada ser humano é justamente a sua iniciação. Então, a pessoa pode escolher a escola que desejar para fazer a sua iniciação. Mas nós, no nosso ponto de vista, né, pela nossa posição, nós indicamos que as pessoas venham fazer o curso de iniciação justamente na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundado pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Como fazer isso? Simples. Entra no Google, digita lá, no busca do Google, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose com todos os departamentos que existem no Brasil. A pessoa vai lá, entra em contato com o departamento, lá tem o endereço, tem o site, tem o e-mail, o telefone, e entra em contato para fazer a sua parte inicial da iniciação. Não é isso? Então, a iniciação é feita, de princípio, através de um grau chamado grau peregrino, depois são mais 4 graus sucessivos, quando se faz 5 graus ao todo, então a pessoa tem o direito de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí tem direito a assistir todas as palestras, participar de todas as reuniões, todos os eventos, ritualísticas, né, e assim por diante. E muito mais do que isso, muito mais importante de tudo, tem a oportunidade de ler as revelações do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Muito bem. Então, nós estamos aqui, nesta nosso encontro, né? Eu tenho aqui, inicialmente, são 4 perguntas que ficaram no encontro passado, né? Mas as pessoas que fizeram a pergunta parece que não estão presentes, né, Carlos?
O Itamar e a Alice Alpê não estão presentes. Então, o que acontece? Nós não vamos Ainda não se manifestaram. não se manifestar. Então, eu pretendia responder as perguntas que eles fizeram, as observações, antes da exposição do dia, né? Mas da noite, né? Mas como eles não estão, eu vou deixar então para uma próxima oportunidade, mais para frente, né? Quando eles estiverem presentes. Muito bem. Então, nós estamos aqui vendo, seguindo o nosso caminho, justamente nesse ponto importante, seguindo o tema do simbolismo arcaico, o simbolismo arcaico universal, deixado justamente ligado ao volume 2 da Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky. E nós vamos, evidentemente, somando conhecimentos dados pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza, e assim para aumentar as possibilidades de entendimento dessas questões. Então, nós vamos aqui começar a nossa exposição de hoje, né? Para a nossa exposição específica de hoje sobre o simbolismo arcaico universal. E vamos falar sobre os dias e noites de Brahma. Olha só. Esse é o nome dado aos períodos de tempo chamados Manuantaras, entre Manus e Pralayas, de solução, aos períodos de atividade e descanso do universo. Esses períodos que se sucedem são os grandes e pequenos kalpas. Se tiver algum telefone, se tiver algum microfone aberto, por favor, eu peço para silenciar, para ver tem algum ruído aí, um pequeno ruído, por favor. Sobre o Pralaya, antes do qual transcorre 14 Manuantaras, presididos por outros tantos Manus, e em cuja conclusão ocorre a dissolução, diz o Vishnu Purana, que é um trabalho importantíssimo da Índia. Então, no Vishnu Purana diz o seguinte: no fim de 1000 períodos de 4 idades, que completam um dia de Brahma, a Terra está quase exausta. Então, Vishnu assume o caráter de Shiva, o caráter de destruidor, de Shiva, e volta a reunir todas as criaturas em si mesmo. Entra nos 7 raios do Sol e absorve todas as águas do globo, faz evaporar a umidade, secando toda a Terra. Alimentados com esta umidade, os 7 raios solares se convertem em 7 sóis por dilatação e, finalmente, põem fogo no mundo. Hari, o destrutor de todas as coisas, consome por último a Terra. Há muitas classes de Pralaya, entre as quais se destaca o seguinte. Isso aí nós falamos, inclusive, na doutrina, na ciência iniciática da cidade, chama-se construis e destruis, né? No sentido cosmogônico do entendimento, né? É uma fase de aglomeração dos processos criativos, e depois há um processo de desorganização e destruição, é isso? Um processo de restabelecimento de uma nova ordem, né, de evolução, e assim é que se processa os ciclos evolutivos do universo através de pralaya, desses pralayas. Né? Então há muitas classes de pralaya, né, entre os quais se destacam 4. Aí são nomes derivados do sânscrito, né? Nós temos que citar, né? O Naimitika, intervalo entre os dias de Brahma, é a destruição das criaturas, de tudo que vive e tem forma, porém não da substância, que permanece íntegra até a nova aurora. A destruição, nós dizemos, a dissolução de tudo que é objetivo, mas a essência fica, a essência do conhecimento adquirido nesse ciclo. Né? Depois vem o outro nome do Pralaya, que é o Prakritika. No fim da idade ouvida de Brahma, quando tudo que existe se resolve no elemento primário para ser modelado de novo no final da longa noite. Então, existe uma longa noite de Brahma e depois tudo se regenera, tudo recomeça novamente, né? Mas de uma maneira, claro, num estágio superior evolutivo. Isso porque depende, à medida que o processo evolutivo acontece, as consciências que evoluem nesses processos evolutivos vão somando conhecimentos, né? Então, vão dilatando a sua maneira de ver o universo. Daí vem
outra pralaya, antártica, atiântica, não concerne aos mundos nem aos universos, mas só a certas classes de individualidades. Pralaya individual ou nirvânico, uma vez alcançado o qual já não há mais existência futura possível, nenhum renascimento até depois do Mahapralaya. Então, é claro que aí existe um processo em que as consciências vão atingindo um estado nirvânico cada vez mais permanente, né? Atingindo as longas extensões do universo das hostes criadoras, né? Então, existe uma mudança do estado de consciência, né? Então, não há mais a existência futura como nós entendemos, dentro do nosso processo de entendimento de presente, passado e futuro. É o aqui e agora. Né? Depois tem Nitya, a última fase. É a dissolução constante, mudança imperceptível em todas as coisas desse universo, desde o globo até o átomo, da vida e da morte. Né? Então, aí é o princípio final, vamos dizer assim, final no nosso entendimento, né? Porque no universo não existe princípio nem fim, o alfa e o ômega, né? Existe um eterno agora, né? Então, agora é muito difícil a gente entender este estado do universo, né? Principalmente quando nos referimos ao universo, ao princípio imanifestado, né? Ao Deus, né? Ao eterno. Né? Isso é muito difícil de entender. Difícil, difícil não é impossível para uma mente humana entender essa questão. Mas, através da iniciação, nós vamos caminhando e os horizontes vão se alargando. Vão se alargando e a gente vai entendendo cada vez melhor todo esse processo. Quando o Mahapralaya chega, os habitantes das esferas superiores buscam refúgio nos Pitris, são os pais, seus progenitores, os Manus, rishis e espíritos celestiais. Então, todos os seres jazem em suas formas sutis, destinadas a voltar a tomar corpo em estados semelhantes aos anteriores, quando se renova o mundo no primeiro kalpa seguinte. Então, veja bem que é um processo bastante interessante e é difícil da gente entender com a nossa mente humana. Mas o importante é entender o processo geral do universo, como sempre digo, né? Entender como as coisas funcionam. Depois, os detalhes vão se adicionando à medida que a nossa consciência vai ampliando seus horizontes com relação ao entendimento dos planos superiores. Né? O grande pralaya, ou final, é a morte do cosmos, onde tudo é reabsorvido em seu elemento original e único. Então, existe uma reabsorção para a sua essência original e única. Até os deuses desaparecem nessa longa noite. Veja só, até os deuses desaparecem nessa longa noite. Todos os demais pralayas são periódicos e seguem os manvantaras em sucessão regular, como a noite segue o dia. A Terra e Mahat são os limites interiores e exteriores do universo. Desta maneira, como no princípio foram contadas as 7 formas da natureza, desde Mahat até a Terra, assim estas 7 entrarão sucessivamente uma na outra. A água é bebida pelo fogo, este é absorvido pelo ar. O ar se mistura com o éter, o akasha. O elemento primário devora o éter e é destruído por Mahat, a mente universal, a qual é arrebatada por Prakriti, a natureza, e desaparece. Então, veja só a importância desse conhecimento, é um conhecimento extraordinário, né? É muito difícil a mente humana entender, mas estamos no caminho. É por isso que é muito importante o que nós dizemos, afirmamos sempre, o projeto iniciação, que nos leva em direção desse entendimento dessas coisas relacionadas à ciência iniciática das idades. A natureza e o espírito se resolvem finalmente no espírito supremo. Olha só. O ciclo de criação do cosmos se esgota, pois a energia da palavra manifestada tem seu crescimento, sua culminação e descida com todas as coisas temporais, por maior que seja a sua duração. A força criadora é eterna como númeno. Quer dizer, númeno é aquilo que está atrás do fenômeno, é o arquétipo, é a origem do fenômeno. Como manifestação fenomenal, tem seus aspectos, princípio e fim. Então, o fenômeno tem um princípio e um fim.
Todo fenômeno tem um princípio e um fim, uma hora de começar e uma hora de terminar. E a ciência é a base de estudo da ciência, né? Das reações químicas, de todos os processos estelares, cósmicos, astronômicos, e assim por diante. Tem um início e um princípio. Mas, no número, não. Aí o eterno agora. Né? É o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ao mesmo tempo. Né? Os seis, cuja essência é o sétimo, são a base ou fundamento sobre o qual está construído o universo objetivo. Os números de todas as coisas são, portanto, as forças da natureza e os sete espíritos da presença. O sexto e o sétimo princípio do homem, as esferas da cadeia planetária. Então, a gente vê todo esse processo supremo que existe no universo se reflete no homem. Não é verdade? Aí a gente fala do micro e do macrocosmos. Né? Ou seja, é o princípio da correspondência, né? Um dos princípios herméticos. O que está em cima corresponde àquilo que está embaixo. E o que está embaixo corresponde àquilo que está em cima. Não são iguais. Há uma correspondência, uma analogia. E é importante que um dos processos utilizados de conhecimento na eubiose é justamente a analogia. Nós não podemos, de imediato, entender esses grandes processos universais que nos escapam do entendimento. Mas, por analogia, nós podemos tirar uma série de conclusões, né? Justamente porque, através dessa correlação que existe entre aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo. Né? Na verdade, quando a gente fala em cima e embaixo, é uma maneira de falar, né? Humana, né? Dentro do ternário, né? Da nossa forma ternária de ver as coisas, do espaço, do tempo e assim por diante. Né? Na verdade, não existe acima nem embaixo, é isso, no universo. Tudo é contido dentro de uma mesma estrutura. As coisas se interpenetram, é isso. Quando a gente fala Brahma, Vishnu e Shiva, os três logos, ele não está assim, Brahma lá em cima, o segundo trono no meio, o terceiro trono embaixo. Não, eles se interpenetram. Nós só não conseguimos perceber, através da nossa consciência humana, não conseguimos perceber a presença de Brahma no exato momento, né? Ou de Vishnu, e que nós vemos em Shiva, que é a parte objetiva, né? Mas estão todos presentes, interpenetrados no mesmo instante. Né? Por isso que a gente fala que Deus está sempre presente. Né? Deus está sempre presente. E as hierarquias também. Os nossos mestres estão sempre presentes dentro da nossa, nos rodeando e interpenetrando a nossa consciência. Né? Isso é muito importante, então, essa questão. Né? Os reis de Edom, olha só, os reis de Edom simbolizam as raças pré-adâmicas das primeiras rondas e que existiram antes da terceira raça raiz separada. Como eram como espectros sem razão, pois ainda não tinham comido fruto da árvore do conhecimento, não podiam ver a face em consciência. Por isso, os 7 reis primordiais morreram. Então, aqui já faz referência justamente à questão das raças pré-adâmicas. Por quê? O que são as raças pré-adâmicas? São as raças que vieram antes justamente da Lemúria. Né? E foi na Lemúria, que foi meados da raça lemuriana, que se deu a possibilidade da ativação da tríade superior. Ora, evidentemente, como diz aqui, veja bem, antes da Lemúria, esses seres não tinham ainda comido o fruto da árvore do conhecimento. Justamente quando a gente vai ver a Eva no Jardim do Éden, né, ela come o fruto da árvore do conhecimento e os olhos se abrem. Nesse momento, os olhos se abrem. Corresponde justamente o mito bíblico do Jardim do Éden, justamente aquele momento em que, na raça lemuriana, houve a queda de Lúcifer com toda a sua hierarquia, trazendo para a face da Terra os arquétipos indispensáveis para a ativação da tríade superior. Isso é muito importante, essa questão, então. Né? Então, isso tudo é muito importante ver como as coisas funcionam. Né? E a gente vê que a mitologia, e não só a mitologia, também os dados bíblicos, etc., se refere a esses fatos de maneira bastante objetiva. Né? É claro, de maneira alegórica, mas através da ciência iniciada das idades, a gente pode fazer essa correlação.
É por isso a importância da mitologia, isso, da forma simbólica dos mestres se referirem a esses processos todos evolutivos. Mas, através do conhecimento da ciência iniciada das idades, nós podemos nos aprofundar e entender no cerne, na raiz dessas questões, a razão da existência do universo e a razão dos processos que nos levam a uma expansão inimaginável, incomensurável, infinita da consciência em direção do eterno, né? Do eterno. Muito bem. Não há. Agora existe o lótus como símbolo universal. Aí entra a questão do lótus. Não há nenhum símbolo que não tenha um profundo significado na filosofia. Olha só que coisa importante. Não há nenhum símbolo que não tenha um profundo significado na filosofia. Por isso é muito importante o estudo da mitologia, da parte simbólica. Da parte simbólica. O nosso mestre diz: a iniciação, inicialmente, se faz de forma simbólica. Depois, quando o indivíduo começa a se aproximar do seu estado de adeptado, a iniciação torna-se real. Então, vai se tornando cada vez mais real. O indivíduo, através do processo justamente da iniciação, ele vai entendendo as coisas de maneira mais profunda. Mas, nesse ponto, a gente vê a importância da mitologia. Não é isso? A ciência acadêmica não dá importância à mitologia. Se considera apenas relatos, ficção, historinhas, etc. Mas na ciência iniciada das idades, não. Dá-se uma grande importância para a mitologia, como nós já dissemos em momentos anteriores. E dizemos o seguinte, que a mitologia, no terceiro milênio, passará a ser estudada nas universidades. É uma tendência inevitável que isso vai acontecer. Nas universidades, a mitologia vai ter uma atenção especial dos estudiosos à medida que a expansão da consciência humana for se dilatando através do autoconhecimento. Tal é o lótus, a flor consagrada à natureza e aos seus deuses, que representa o universo abstrato e concreto, e é o emblema dos poderes produtivos da natureza espiritual e física. Veja bem. Então, o que se tem na mitologia, a gente vê a flor do lótus, né? Uma flor linda, mas ela tem as suas raízes fincadas na terra, na lama. Não é verdade? Então, a flor do lótus representa, então, essa comunicação, esta união entre aquilo que é de superior com aquilo que é de objetivo, maiávico. Por isso que dá essa conotação da flor do lótus, é muito importante dentro da ciência iniciática das idades. É sagrado, desde a mais remota antiguidade, entre os índios ários, egípcios e budistas. Esse símbolo universal do lótus é sagrado. Em todas as civilizações que nos precederam. Reverenciado na China, a antiga China, né, os grandes mestres. No Japão, adotado como emblema cristão pela igreja grega e latina, que o substituiu mais tarde pelo lírio. Então, a flor do lótus, dentro da concepção mais recente, aqui no mundo ocidental, na religião ocidental, o lótus é substituído pelo lírio. O anjo Gabriel, quando saúda Maria na cena da Anunciação, traz numa das mãos uma haste de lótus, o símbolo da geração e criação que vinha anunciar. Isso faz parte, então, dos relatos bíblicos. Né? Ele trazia uma flor de lótus numa das mãos. No Egito, o lótus era o emblema do poder gerador da natureza por meio do espírito. Sir William Jones explica como as sementes do lótus contêm, antes de germinar, folhas perfeitamente formadas, a miniatura do que será um dia como planta perfeita. Olha só que importante. Na Índia, vemos o lótus brotando do umbigo de Vishnu. O lótus brotando do umbigo de Vishnu, simbolizando o universo que se desenvolve do sol central ao ponto, o germe sempre oculto. Aí está o simbolismo importantíssimo da flor do lótus.
Este é o significado ideal e cósmico dos povos orientais. O recém-nascido é um milagre constante, isso, um testemunho de um poder inteligente criador, para unir uma alma vivente a um mecanismo físico. A maravilha do fato dá um caráter de santidade sagrada a tudo que se relaciona com os órgãos da reprodução, como morada da intervenção construtora da idade. É o Sancto Sanctorum. Isso. Ou seja, o Sancto Sanctorum é justamente o cerne, o centro do templo, né? O Sancto Sanctorum. Né? O Sancto Sanctorum é o templo verdadeiro do Deus vivo. Entre os brahmanes é um dever religioso ter um filho. Depois de cumprir essa missão do Criador humano, retira-se o homem à vida religiosa para meditar e realizar-se espiritualmente. Isso aí era um costume. Eu acredito que hoje já não se faça de maneira adequada, mas na antiguidade os seres viviam até uma certa idade junto com a comunidade. Depois de uma certa idade, 50, 60 anos, ele retirava-se com sua parceira, ou pessoas mais ligadas, para um retiro espiritual, para fazer a sua complementação evolutiva através da meditação, né? Para realizar-se espiritualmente. Os semitas inventaram uma tentação da carne no jardim do Éden, apresentando seu Deus esotericamente o tentador e regente da natureza, maldizendo para sempre um ato que estava dentro do programa lógico da natureza. Olha só o que diz a ciência. Maldizendo um ato que estava dentro do programa lógico da natureza. Ou seja, quando Jeová diz para Eva não comer daquele fruto, é o que está registrado na doutrina secreta, né? É um ato que estava dentro de um programa lógico da natureza. Quando Jeová, não é isso, diz para a Eva para não comer o fruto, na verdade ele estava praticando um ato lógico da natureza evolutiva das coisas. Ele estava levando a que Eva sentisse aquela curiosidade de conhecer algo desconhecido. Aí então vem justamente o sentido da rebeldia. Né? O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele nos afirma o seguinte nos seus ensinamentos: somente os rebeldes se salvam. Aqueles que ficam permanentemente ouvindo, repetindo ideias formuladas por outros, eles não têm motivo, não têm a possibilidade da evolução. A rebeldia, não. Esse é o problema da rebeldia. Né? Tanto que Mário Rocho de Luna, esse grande astrólogo, astrônomo e filósofo espanhol, né, que conviveu, em parte, com o professor Henrique José de Souza, ele cognominou, chamou Helena Pretorium Blavatsky de a divina rebelde. E ela tinha uma rebeldia extraordinária. Mas era um fato positivo. E Eva teve aquela rebeldia, justamente, de comer o fruto da árvore proibida. Mas isso, como consta da ciência iniciática, já fazia deste programa lógico da evolução. Programa lógico da evolução. Então, no Jardim do Éden, o Jeová vem e diz para Eva não comer do fruto. Daí, então, vem a serpente, que é justamente a manifestação de Lúcifer, a manifestação luciferina da rebeldia. Ele diz, não, vá assim, coma, você vai ter a vida eterna. Então, a Eva, de forma rebelde, vai e come o fruto da sabedoria e os olhos dela se abrem. Isso tudo aconteceu efetivamente de maneira concreta, isso é de maneira mitológica, né? Agora, de maneira concreta, aconteceu em meados da raça lemuriana, com a queda dos anjos. Isso? A queda dos anjos, a queda das hostes luciferinas. O lótus e a água são símbolos muito antigos e de origem puramente ária. A letra M é o símbolo da água, o grande mar, equivale ao número 5, ao pentágono, signo sagrado, monograma divino. Justamente é a quinta coisa, né? A letra M é o símbolo da água, né? Aliás, Maria
A palavra Maria vem de Mare. Mare, o segundo trono. Daí deriva o nome de Maria, a mãe divina, né? Nossa Senhora dos católicos, né? A Nossa Senhora dos católicos. Maria vem de Mare, ou seja, o símbolo da água, que justamente representa o segundo trono, o segundo logos, o grande mar. É isso. Maitreya é o nome sagrado do quinto Buda. Veja bem, Maitreya é o nome sagrado do quinto Buda. Aquele que virá como Messias na culminação do grande ciclo. Maitreya. M é a letra de Maia, a mãe, Mut no Egito, Minerva na Grécia e Maria, a mãe do Logos cristão. Aí está Maria. Então, esse M, aliás, o M, né, desde os fenícios, né, o M, como é que é o M assim? São duas ondinhas, né? A própria letra M já representa o mar. O M é assim, né? A gente escreve o M assim, né? Sobe, desce, representando as ondas do mar. Isso aí, muito importante essa questão também, simbólica, né? Pelo alfabeto criado pelos fenícios. Né? Então, assim, muito importante né? essa observação. A mais antiga deidade egípcia é representada pela deusa Hikiti, de natureza anfíbia, como uma rã repousando sobre um lótus. Aliás, veja só que importante. A ciência acadêmica, através de seus estudos, sabe as evidências de que a vida orgânica veio do mar, da água. Olha só que coisa importante. Veja bem a relação que existe. Aquilo que está em cima corresponde àquilo que está embaixo. Aquilo que está embaixo corresponde àquilo que está em cima. De onde nasceu a vida na Terra? No mar. Não é isso? Inicialmente, apareceram os aminoácidos, depois as proteínas, depois as proteínas foram se condensando, formaram as primeiras células, seres unicelulares, depois formaram-se seres pluricelulares, depois formaram os peixes e assim por diante na água, depois os anfíbios, que tanto viviam na terra como na água, né? Os anfíbios, então, vieram para a terra e foram construindo, então, os seres terrestres. Né? Aí surgiram os pássaros, as aves, os dinossauros, e, finalmente, o ser humano. Né? Então, veja bem, a origem da vida é da água, né? E justamente corresponde essa origem divina que vem de Mare, né? De Maria, do segundo trono. A vida vem do segundo trono. Né? O segundo trono é a origem de tudo, no plano do terceiro trono. Né? Então, hoje se vê no Museu de Bolak, no Cairo, as antigas lâmpadas dos primitivos egípcios, com a forma de uma rã encerrada numa flor de lótus, tendo uma inscrição: Eu sou a ressurreição. A imagem dessa deusa era encontrada junto às múmias como amuleto. Uma flor de lótus, então, lá no Egito, né? No Museu do Cairo, né? Vê-se, então, uma lâmpada dos primitivos egípcios, está lá no museu, né? Uma rã encerrada numa flor de lótus, tendo a inscrição: Eu sou a ressurreição. Ora, a ressurreição, justamente nesse ponto de entendimento dos ensinamentos do nosso mestre, do nosso grande mestre Jesus o Cristo, né? Eu sou a ressurreição, ou seja, voltaremos à casa do Pai. O nosso destino é voltar à casa do Pai. Ou seja, seremos ressurretos. Ou seja, a nossa personalidade vai ser não eliminada, mas transformada, para que não mais impeça o conhecimento da nossa própria divindade. Porque Jesus falou: Vós sois deuses. E a ressurreição é justamente estar ressurreto, é justamente tornar-se novamente uma entidade com a consciência divina plena em si. Somos deuses, mas nos esquecemos disso. Então, esse aí é o verdadeiro sentido da ressurreição. O verdadeiro sentido da ressurreição. A imagem desta deusa, nós falamos, né, era encontrada junto às múmias, como amuleto. Um amuleto. Né? Então, aí nós podemos, então, prosseguir mais um pouco falando sobre a lua
Deus Lunus, Febe. É isso? A Lua é o símbolo arcaico mais poético e filosófico que se conhece e está em íntima relação com a Terra. A Lua tem uma íntima relação com a Terra. O Sol é a fonte de vida de todo o sistema planetário. A Lua é o dispensador da vida em nosso globo. Na verdade, a Lua é o nosso satélite, né? Mas é a mãe da Terra. É da Lua que vieram as consciências para fazer a sua evolução na Terra. Então, é a mãe, né? Nossa mãe divina, né? A nossa mãe planetária, né? Que nós sabemos que houve o transbordo lunar, tudo que havia na Lua veio para a Terra, num estágio superior, imediatamente superior. Então, tudo que estava na Lua na forma de mineral passou para a Terra para o vegetal. O que estava na Lua na forma de vegetal passou para a forma animal. Isso. E o que estava na forma animal passou na Terra, justamente em meado da Lua, meado do ciclo da Lemúria, passou para a consciência hominal através da ativação da tríade superior. Então, nós somos, então, seres alienígenas. Né? A nossa origem foi a Terra, foi a Lua. E não só isso, mas logo, logo nós abordaremos esse assunto, justamente a questão da intermigração, né? Da migração das raças através dos planetas, né? Vindo de Mercúrio, passando para Vênus, depois passando para a Lua, depois passando para a Terra. Esse é o processo de evolução centenária existente no universo, nosso universo. Sempre lembrando que quando o HPB e o nosso mestre afirma o nosso universo, refere-se quando se refere ao universo, é referido ao nosso sistema solar. Veja, o nosso sistema solar. O Sol é a fonte de vida de todo o sistema planetário. A Lua é o dispensador da vida em nosso globo. As primeiras raças sabiam e compreendiam isto desde a sua infância. Era o rei Soma, antes de se transformar em Febo, e a casta Diana. A Lua era o símbolo de Jeová, o que dispõe da existência em nosso mundo. Se Artemis foi a Lua no céu, Diana o foi na Terra, conforme a mitologia. Né? É o protótipo da nossa trindade, que não foi sempre completamente masculina. Segundo a doutrina secreta, os cultos solar e lunar são os mais antigos do mundo e prevalecem ainda sobre a Terra, para uns abertamente, para outros de modo secreto, como no cristianismo simbólico. Os Parses, uma civilização dos Parses, adoradores do Sol, são poucos, mas o culto lunar está dentro dos símbolos judaicos, posto que Jeová é um Deus lunar, Cristo é um Deus solar. Veja bem, isso é muito importante. Isso aí dentro da biose é deixado bem claro. A Lua, dentro da nossa concepção temporal, a Lua é o passado. O Sol é o futuro. Então, nós temos que caminhar da Lua, que é o nosso passado, em direção do Sol, que é o nosso futuro. É isso. Então, esse é um caminho inevitável da evolução humana. Né? Nós temos que transformar as nossas tendências lunares antigas, que são as nidanas, em escandas, que são as tendências para o projeto solar. A volta ao Sol. A volta ao Sol. Então, isso é muito importante. Aliás, dentro do nosso sistema solar, isso acontece. Né? As energias saem do Sol, isso, se propagam por todo o sistema solar e depois voltam para o Sol. É como se fosse o nosso sistema circulatório. Né? Isso? O sangue bombeia o sangue arterial para a periferia, depois da periferia vem o sangue venoso para o bombeado pelo coração, passa pelo pulmão, recebe oxigênio, transforma novamente em sangue arterial, depois vai para a periferia, leva oxigênio para as células. Né? Então, a gente vê perfeitamente, novamente, aquela descrição que nós dissemos. O que está em cima é como aquilo que está embaixo. No nosso próprio organismo, no nosso sistema biológico, está expresso toda a condição de existência do sistema solar. É isso? Nós somos projeção. O microcosmos
em nós, e o macrocosmos dando essa influência arquetipal, que origina a vida, o progresso, a ciência e assim por diante. Né? Veja bem, então o Cristo é um Deus solar. Entre os caldeus, o deus babilônico era chamado Sim, chamado também Deus Lunos pelos gregos. Era adorado secretamente sob diferentes nomes masculinos e femininos. Né? E a Helena Blavatsky faz uma longa dissertação no seu trabalho sobre o uso fálico do emblema lunar entre os judeus, e que, dentro desse processo de entendimento, é desnecessário reproduzir. Bom, então, aqui, é uma importante verificação que nós fizemos, né, justamente sobre três pontos importantes. Né? Os dias e noites de Brahma, o lótus como símbolo universal do processo de criação, de manifestação, de evolução, e a lua, que é a nossa mãe. Né? Justamente a lua, tudo veio da lua. Né? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento. A ciência ainda não entende isso. A ciência entende, existem teorias, que a Lua proveio da Terra, que a Terra sofreu uma colisão com um determinado planeta, um asteroide enorme, e a Lua foi deslocada da Terra. Mas não é verdade. A Lua, inicialmente, era um planeta que girava ao redor do Sol e foi capturada pela Terra para o processo de estruturação do sistema solar. Ela foi capturada pela Terra, mas era um planeta. E a gente pode ver que a ciência, até hoje, a ciência acadêmica tem uma enorme preocupação em explicar por que a Lua é tão grande. Na verdade, não existe no sistema solar um planeta que tem um satélite tão enorme como a Lua. É o planeta que tem a maior lua do sistema solar, circulando ao redor dele. Essa é a explicação, porque a Lua era um planeta que girava ao redor do Sol. Isso tudo, com o tempo, a gente vai se aprofundando nesses assuntos de maneira bastante interessante. Então, são esses três pontos de vista que nós queríamos dar aqui, neste momento de explicação, né? E vamos, então, passar para as nossas considerações subsequentes. Eu não sei aqui se tem... O Itamar está aqui, o Itamar está presente. O Itamar está aí, professor. Mas a nossa irmã... Alice eu não vi ainda. A Alice não está. Então, eu vou, aproveitando o Itamar, eu vou aproveitar para, nesse momento, responder uma indagação, uma afirmação que ele fez, né? E é muito importante, né? Não era o momento exato da gente entrar nesse assunto naquele momento, mas Itamar Oliveira ele diz o seguinte: o que é Merkabah? Isso seria carro de fogo? Isso o nosso irmão Itamar falou. O que é Merkabah? Seria o carro de fogo? Então, nós vamos aqui ver através da ciência iniciática das idades. Através da ciência iniciática das idades, vamos, então, abordar esse assunto de maneira muito importante. Realmente, Merkabah é um carro. Dizem os cabalistas que o Ser Supremo, após ter estabelecido os 10 sefirotes, né? Aí a ideia dos sefirotes, né? Que em sua totalidade são Adam Kadmon, o homem arquetipal celeste, utilizou-os como carro ou trono de glória para descer com ele sobre as almas dos homens. Os rabinos judeus davam à sua série religiosa secular o nome de Merkabah, o corpo exterior. Veja bem, o veículo. Quando a gente fala carro, a gente se designa, o que está se entendendo é veículo, ou coberta que encerra a alma oculta, isto é, a sua ciência secreta mais elevada. Então, quando se fala em Merkabah, a gente tem essa ideia de veículo. Então, carro, né? Carruagem, mas tem o sentido intrínseco de veículo. Então, distendendo esse conhecimento, dizemos que a Merkabah é um veículo que pode ajudar a mente, corpo e espírito a acessarem e vivenciarem outros planos de realidade e potencial da vida. Na verdade, Merkabah é ainda muito mais do que isso, é uma real elevação
a um novo nível de consciência. A Merkabah é uma ferramenta que ajuda os humanos a alcançarem seu potencial pleno, como veículo, né? É um campo de energia cristalina que compreende geometrias sagradas específicas que alinham a mente, o corpo e o coração. Aí entra num campo muito específico, né, da geometria sagrada, né, que não é o caso da gente entrar aqui, que não é o objetivo. Não é o nosso objetivo entrar em tantos detalhes assim, porque o nosso objetivo é justamente a exposição de fatos fundamentais para o entendimento justamente dessas coisas superiores. Agora, através do amor divino e do uso de certas técnicas, podemos reativar esse campo vital de luz em torno dos nossos corpos. Sem o amor incondicional, a Merkabah é apenas uma máquina que não chega a permitir que o espírito criador retorne para casa e alcance altos níveis de consciência. Olha só que importante agora na definição. Merkabah é o veículo de luz que transporta o espírito, a mente e o corpo para acessar e experimentar outros planos, realidades e potenciais de vida mais elevadas. Podemos classificá-lo como sendo um veículo interdimensional. Isso é muito importante, a questão do veículo. Nós vamos entrar mais em detalhes. Os antigos cabalistas conheciam-no como a carruagem de Deus. Aí coincide com essa imagem que o nosso irmão Itamar falou, né? Justamente o carro de fogo, né? Então, os antigos cabalistas conheciam como a carruagem de Deus, sendo uma referência ao veículo de luz ao qual o ser humano tem acesso, capaz de transportar o espírito em estágios mais avançados até o corpo físico, para outras dimensões. Com a ativação da Merkabah, as pessoas passam a aprender mais sobre si mesma e conectar-se com o eu superior. Com a ativação da Merkabah, o indivíduo começa a vivenciar níveis de consciência mais elevados. A Merkabah é uma ferramenta que ajuda os seres humanos a expressarem todo o seu potencial. Através de estudos e ensinamentos sagrados da Lemúria, da Atlântida e do Antigo Egito, e unificando-os aos conhecimentos, estudos e descobertas da física quântica, da geometria sagrada atualmente, foi possível a descoberta desse poderoso conjunto de técnicas que possibilitam alcançar a ativação completa do corpo ou veículo de luz, juntamente com a abertura do chakra cardíaco. Veja bem, está relacionado com a abertura do chakra cardíaco e o ancoramento das vibrações do amor incondicional. Para que tudo aconteça, esse veículo se expanda como um carro de fogo e haja uma expansão do chakra cardíaco, é necessário o amor incondicional, que foi tanto pregado pelo nosso querido Mestre Jesus, o Cristo, né? Com isso, adquirimos a capacidade de fazer uma limpeza dos canais energéticos sutis dos nossos corpos, ampliando e expandindo nossa consciência. Pela geometria sagrada, trazemos à consciência a existência de vários campos magnéticos que circulam nossos corpos através da ativação da Merkabah. Conseguimos acessar esses campos e projetar nosso ser para outras dimensões. A Merkabah capacita-nos a experimentar plenamente a expansão consciencial, conectando-nos com os nossos potenciais mais elevados e restaurando o acesso e a memória das infinitas possibilidades do nosso ser. Então, o Merkabah possibilita, que é um veículo, a carruagem de fogo, nos possibilita exatamente desenvolver a nossa estrutura veicular para que a gente possa superar nossas limitações e entender o nosso Deus interno, entender o Deus que existe dentro de nós, como Jesus afirmou: vós sois Deus, mas somos deuses esquecidos. A palavra Merkabah, para finalizar então esta conceituação, a palavra Merkabah é uma composição de 3 palavras menores. Mer refere-se a um tipo muito especial de luz, um campo de luz induzido ou eletromagnético, cuja descoberta remonta ao Antigo Egito, durante a 18ª dinastia, conforme as novas orientações da religião voltada ao culto do Deus único. Mer era vista como campos de luz rotatórios, girando em sentidos opostos no mesmo espaço. Estes campos são gerados através de técnicas específicas. Então, Merkabah. Mer
Esse é o sentido do mé. Agora, o K refere-se ao espírito individualizado. O que significa? A individualização da consciência, passando do animal para o hominal, né? A individualização. É o K. E o Ba, que é Merkabah, né? BHA, refere-se à interpretação espiritual de uma determinada realidade particular. Na realidade humana terrestre, Ba é normalmente associado com o corpo físico, a alma ou a realidade física. Nas realidades em que os espíritos não têm corpos, Ba refere-se aos conceitos ou interpretações de realidades, tal como é percebido nos reinos específicos em que as entidades vivem. Então, resumindo essa questão da Merkabah, que é a carruagem de fogo, carro de fogo, né? Um veículo. Então, aí novamente a gente vê como as coisas funcionam no universo. Né? Isso é muito importante. Né? O estudo da Merkabah é muito difícil, né? É geometria sagrada. Para fazer uma palestra sobre isso é necessário fazer muito estudo, muitas verificações, fazer muitas pesquisas a respeito, que é um assunto bastante complexo. Né? Mas, em resumo, como a Merkabah nos diz nos fala sobre o veículo, o carro de luz, então nós verificamos imediatamente que o nosso processo todo se corresponde a desenvolver em nós o nosso veículo interno. Veja bem, através do autoconhecimento, da iniciação. É isso. Sempre como nós falamos, nós temos que nos tornar veículos do eterno na face da Terra de forma cada vez mais apropriada. Por isso que nós dissemos também, sempre falamos em vezes anteriores e continuamos falando, né? Como vai se manifestar Maitreya, não é isso? O Maitreya, né? Avatara Maitreya. Como ele vai se manifestar, Avatara Maitreya? Justamente através de veículos. Avatara na ciência iniciática significa descida da lei. Avatara significa descida da lei. Então, quando a gente fala Avatara Maitreya, significa a descida da consciência de Maitreya para a face da Terra. Mas como é que a consciência de Maitreya vai descer? Avatarizando os seres humanos. Mas para que os seres humanos possam ser avatarizados por essa consciência de Maitreya, é necessário que os seus veículos estejam prontos para isso. É o processo, então, do projeto de iniciação. A mudança, a formação dos veículos. Nós recebemos das entidades superiores que nos sucederam na evolução, né? Como os Asuras, os Advatas e outras, né? Recebemos nossos corpos hiperfísicos, mas não de forma plena, a potencialidade. Recebemos o corpo físico preparado e os corpos hiperfísicos, mas através da nossa evolução nós temos que ir fazendo o aprimoramento desses nossos corpos físicos para que nos tornemos veículos da divindade na face da Terra. É isso. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, disse que, sempre nos afirmava o seguinte, que o grande trabalho do ser humano é justamente realizar a obra do eterno na face da Terra. Repetindo, o mais importante do ser humano é realizar a obra do eterno na face da Terra. E isso Jesus o Cristo deixou bem claro, né? No momento que ele falava assim, eu e meu Pai somos um. Veja bem, eu e meu Pai somos um. E Jesus falava, eu não faço por mim mesmo as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Então ele estava sendo bem claro que ele era um veículo. Ele era um veículo do Pai, não é isso? Do Pai dele. Mas era um só, eu e o Pai somos um. Então a gente vê a importância então desse estudo da Merkabah, mas também fazendo uma conclusão sintética, deixando bem clara a questão da questão veicular. Temos que evoluir através da iniciação, produzindo a mudança veicular em nós, tornando-nos cada vez mais veículos cada vez melhores para justamente as consciências superiores e, em suma, ao eterno, né? Realizando, então, a obra do eterno na face da Terra.
Então, era isso que eu queria falar sobre a Merkabah. Então, nós vamos aqui, eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos, né, para as suas considerações, e podemos, então, iniciar uma troca de ideias a respeito de todo esse conhecimento tão profundo, infinitamente difícil de se entender, mas a gente vai caminhando. Muito bom, professor. E assim que eu tiver alguma informação sobre a Alice, eu passo para o senhor, tá bom, Tudo professor? bem, tudo bem. Quando ela estiver presente, então nós vamos responder às indagações dela. Isso, eu só queria fazer uma consideração Pois não, referente a tudo o que o senhor posicionou aí no começo, pois não. em relação, inclusive, à árvore do conhecimento, professor. Quando a humanidade tiver capacidade de compreender as leis que regem a natureza e o universo, aí sim Sim, ela vai ter capacidade de compreender tudo isso de uma maneira mais ampla? é claro, é evidente. O problema tudo é veicular. É o veículo, né? Nós temos que. O que é o veículo? Justamente as nossas condições vibracionais. Quando a gente fala de veículo, nós estamos falando de condições vibracionais. Vibracionais. É isso? Quando nas sociedades esotéricas, né, que seguem a ciência inicial das idades, são realizadas as yogas, as meditações, as ritualísticas, todo esse processo todo é feito para justamente ir aumentando o nosso potencial vibracional. É isso? De tal maneira que nós possamos ser cada vez mais veículos dessas consciências superiores, não é verdade? Então, isso é a transformação veicular, veículo, né? Isso é muito importante. Veja bem que isso que nós estamos falando é justamente um entendimento de como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. Né? Então, por isso que dissemos, né? Nós dizemos não, a ciência iniciática fala, nós somos seres humanos? Não, não somos seres humanos. Estamos passando pela experiência humana. Estamos vinculados, estamos ligados à nossa potencialidade de entendimento somente dentro do aspecto da personalidade. Mas, através da iniciação, nós temos que romper esse casulo, assim como uma borboleta sai do casulo, né? A lagarta sai do casulo e abre as suas asas, né? Uma borboleta, nós também abrimos nossas asas como uma borboleta para o conhecimento superior. Né? Então, agora é necessário então essa transformação. Sairmos desse casulo nos qual nos encontramos, né, como a larva, a crisálida, a borboleta, para justamente atingir uma consciência superior que seja possível ser veículo para as consciências superiores que estão nos planos cósmicos superiores. Né? Muito bom, professor. Eu já vou colocar uma pergunta aqui da Vera Lúcia da Costa. Ela pergunta o seguinte: boa noite, professor. E quanto à flor de lis, quais são as suas considerações? Bom, Graças. a flor de lis representa realmente, aí tem uma enorme conceituação na flor de lis, né, ligada ao Egito, né, e é justamente tem um importante significado, né, no conceito evolutivo do processo, né, da humanidade. Tanto que nós podemos ver que os antigos reis da França tinham como símbolo a flor de lis, né? Lis, né? E, aliás, isso se reflete também na palavra Lisboa, né? Lisboa, boa lis, Lisboa, né? Também isso tem, olha o significado, né, da flor de lis. Então, podemos dizer o seguinte: a flor de lis tem um importante significado que provém lá do Egito, né? Significa o processo, identifica o processo evolutivo do ser humano, justamente nesse processo de atingimento da consciência superior. Né? O nosso mestre afirma que, o professor Henrique de Souza, que, de certa forma, os reis franceses, eles conspurcaram a flor de lis, né, do Antigo Egito. Quer dizer, eles não corresponderam àquilo que a flor de lis representava no Antigo Egito, né, como um símbolo justamente desse momento,
desse aspecto fraternal, cósmico, do amor cósmico, da consciência, da união com a consciência humana, com a consciência divina. Então, a flor de lis foi conspurcada, foi suja, foi alterada, foi menosprezada pelos reis franceses da época. Tanto que aconteceu justamente a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa foi um ato kármico, uma ação kármica ocorrida, necessária. Isso não é bem nem mal, foi o necessário para que houvesse uma mudança no comportamento da humanidade. Sempre acontece dessa forma. Né? Então, essa de que podemos dizer é o aspecto do entendimento da antiga flor de lis, que provém justamente dessa ideia desde o Antigo Egito, né? Como símbolo da espiritualidade, o símbolo do amor fraternal, da comunhão divina e assim por diante. Né? Muito, muito bom, professor. E aproveitando o gancho também aí dessa pergunta sobre a flor de lis, professor, eu queria que o senhor também fizesse uma relação sobre a flor de lótus. A flor de lótus é muito usada na simbologia indiana, né? Elas têm a mesma relação ou existe algo superior que poderia ser colocado aqui como Não, informação para a gente? nós podemos fazer por uma correlação. Né? Veja bem, existe sempre um entendimento superior, arquetipal, né? E esse entendimento arquetipal vai se plasmando na face da Terra sob diversas formas. Então, aqui, como nós dissemos, né? Tem a flor de lis, tem o lótus, tem o lírio que aqui na consciência nossa católica tem um significado muito especial, né? E, então, nós podemos dizer que todas essas flores ela tem uma correlação única, né? Justamente com a consciência superior. Então, é uma projeção desta uma projeção dessa consciência superior no mundo humano, né, na forma fenomenal, né, mas todas têm uma mesma conotação, podemos dizer isso de maneira geral. Né? Quer dizer, elas provêm de uma mesma fonte, de uma mesma raiz. É claro que cada civilização dá uma referência específica a essas questões, devido a uma série de condições da existência dessas flores nesses países, né? E de serem veneradas, especificamente por muitos, né? Mas, na verdade, essas flores todas, essas três que eu citei, né? Têm uma correlação fundamental com o ensino, um conhecimento espiritual superior, né? Ligado às hierarquias. Muito bom, professor. A Eliane, ela pergunta o seguinte: Merkabah é a própria iniciação? Merkabah significa justamente o caminho da iniciação. Né? Por isso que é a carruagem, né? É o carro de fogo, né? A carruagem, é o carro, é o carro. A Merkabah justamente está ligado com todo esse processo pela geometria sagrada da transformação interna nossa. Né? Então, podemos dizer que a própria iniciação, o que é iniciação? Vamos falar, o que significa iniciação? Iniciação significa início da ação. Iniciação é isso, é início da ação. Que ação? Ação interna, ação do autoconhecimento. É isso? O indivíduo que não está na iniciação, ele está na inação. Ele não age. Ele apenas reflete aquilo que lhe passa na cabeça, enviada por outras mentes, outros pensamentos. Né? Então, é por isso que na eubiose a gente fala que a dharana é a porta de entrada para o conhecimento superior, que é a perfeita concentração mental, chamado dharana, a perfeita concentração mental. Agora, a partir da perfeita concentração mental, nós atingimos dhyana, que é a meditação. E da meditação nós chegamos justamente ao Cristo interno, né? Que é a posição mais superior que nós temos na tríade superior, que é o Cristo interno. Então, Merkabah é um estudo da geometria sagrada, né, que justamente correlaciona esse processo que nos leva ao entendimento superior. Né?
Então, se aprofundando nesse estudo, a gente vê como se processa toda essa questão da transformação interna. Agora, Merkabah é o caminho da iniciação, né? Indica como se processa o caminho da iniciação através da melhoria das condições veiculares do ser humano. Ou seja, o que é iniciar? Melhorar o veículo, tornar o veículo cada vez mais condizente com as vibrações superiores, né? Então, Merkabah se refere a isso, né? Vamos dizer que ela é a iniciação? Não. Ela demonstra um mecanismo. Ela demonstra o mecanismo pelo qual a iniciação se processa. E esse mecanismo é justamente a transformação interna. E a transformação interna significa a melhoria dos nossos veículos internos, né? Nós temos 7 corpos, né? Um corpo físico denso e mais 6 hiperfísicos, que a evolução é setenária. Então, a questão é desenvolver o corpo, melhorar cada vez mais o corpo físico denso e os nossos 7 corpos hiperfísicos, e já nos referimos, produzir uma expansão do chakra cardíaco ligada ao amor universal. Isso tudo, então, nos dá uma abertura extraordinária para o conhecimento superior, sempre ligado ao conhecimento de Jesus Cristo e do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, através do amor e do perdão. É isso. Amor e perdão é fundamental. E isso aí significa a expansão do chakra cardíaco, e a expansão do chakra cardíaco significa a unificação de todos os nossos corpos hiperfísicos, favorecendo o surgimento de um veículo suficientemente evoluído, para o qual nós podemos dar o nome de adepto. É isso? Então, um adepto é aquele que conseguiu fazer a harmonização de todos os seus veículos. Então, isso aí, é claro que a Merkabah se preocupa com esse assunto, né? De forma mitológica ou de forma mais recente, através dos estudos da geometria sagrada, que é muito profunda, é um assunto muito complicado, né? Então, assim, é isso que eu posso dizer para a nossa irmã Eliane, de momento. Muito bom, professor. Agora é uma pergunta do Guilherme Guazelli Neto. O senhor Maitreya finalmente conseguirá trazer a lei? Veja bem como nós podemos fazer, né? Como entender. O senhor Maitreya finalmente conseguirá trazer a lei? Veja, isso realmente é uma pergunta muito interessante, né? A gente pergunta assim, onde está a lei? É Maitreya que vai nos dar a lei? A lei está onde? É uma pergunta que a gente faz. Onde está a lei? Continuando com a pergunta, a lei está fora de nós? É uma pergunta que se faz. Quando Jesus fala, vós sois deuses, é isso? Significa, somos deuses, mas nos esquecemos disso. É isso. Se nós nos esquecemos disso, mas continuamos tendo Deus dentro de nós. Então, a lei está dentro de nós, mas ela está amortecida. Está amortecida porque está bloqueada justamente pelos processos da nossa consciência humana, da nossa personalidade, né? Então, quando nós desenvolvemos a capacidade de ter a pleno desenvolvimento da lei dentro de nós, então o Senhor Maitreya finalmente poderá se manifestar plenamente na face da Terra através de seus veículos de lei, na verdade. Então, a lei cósmica é justa e perfeita, é verdade. Então, o princípio todo é fazer essa união entre o que está em cima e o que está embaixo, propiciando, então, o desenvolvimento da consciência interna nossa para um sentido superior. Isso tudo, veja bem, isso tudo corresponde, quando nós falamos de trazer a lei, significa expandir essa própria lei que existe dentro de nós. A lei está dentro de nós. Somos deuses, mas essa lei está amortecida, não compreendida dentro de nós. Então, no momento que nós expandirmos essa consciência da nossa própria divindade, tomarmos conhecimento da nossa essência divina, essa lei começa a se manifestar cada vez mais
no mundo exterior. E isso provoca, evidentemente, sem dúvida, isso acontece, a expansão da consciência humana. Tem algum microfone ligado aí, por favor. Por favor. Tem algum microfone ligado, por favor, desligue. Então, essa questão da lei é expandir essa lei que existe dentro de nós. O que eu queria dizer é o seguinte, que quando essa lei sofre essa expansão dentro de nós, que a lei existe dentro de nós, de maneira ainda não entendida, então nós nos encaminhamos para o surgimento de uma nova civilização. É isso? Então, no futuro, a lei vai se reproduzir na face da Terra. É isso? A nossa lei, nós temos a nossa justiça humana, ela é evidentemente limitada. Limitada. Por que a justiça humana é limitada? Porque ela é feita por consciências humanas. E nós sabemos, então, das limitações que a justiça humana tem. A lei universal não é justa e perfeita. Não tem falhas. Então, a consciência toda que nós temos que trazer para no processo evolutivo é justamente quando fazemos trazer a lei, ou alguém trazer a lei, nós devemos entender o seguinte: libertar a lei que existe dentro de nós das limitações da nossa personalidade. Essa é a condição. Libertar a lei que existe dentro de nós, que está acobertada, que está aprisionada pela nossa personalidade. Então, é isso a resposta que eu posso dar, né? Quando o senhor Maitreya estiver em condições de avatarizar o ser humano, na verdade, é sinal de que o ser humano está desenvolvendo um processo adequado para que a lei que existe dentro do próprio ser humano se manifeste na face da Terra. Então, a tendência da Terra é tornar-se cada vez mais perfeita. Isso aí significa o surgimento de uma nova civilização. O surgimento de quê? De um processo de sinarquia. Um processo de sinarquia. É isso. O processo de sinarquia envolve isso aí. O sim quer dizer em conjunto, em sintonia. Em sintonia, em conjunto. E a arquia é governo. Então, o governo do conjunto, de todos unidos em torno de um processo coletivo de convivência, de fraternidade e assim por diante. Agora, não é possível atingir esse processo de convivência fraternal sem que a gente não tenha tirado, despertado a lei que existe dentro de nós de forma arquetipal, né, isso para fora. Então, isso é muito importante. Agora, para que isso aconteça, o que é necessário? Voltando a Merkabah, é necessário desenvolvermos veículos suficientes para que essa lei possa ser manifestada. Então, no fundo, quando o senhor Maitreya estiver a ponto de avatarizar o ser humano, é sinal de que nós estamos já num caminho bastante avançado para fazer essa conjugação entre o que está em cima com aquilo que está embaixo. Isso coincide com aquilo que o nosso mestre, o Jesus Cristo, sempre afirmou: o retorno à casa do Pai. Muito bom, professor. Agora eu quero saber do Gilberto Catira. Você tem alguma colocação para fazer, Gilberto? Sim. A questão extraterrestre, quando a gente fala da questão extraterrestre, a gente tem uma ideia de uma coisa física, né, de um local. Geralmente isso nos remete a um local físico. Pela explicação dada, deu a entender, se trata de uma dimensão e não de um local. Ou seja, um estado de consciência, onde que através de um estado de vibração tal, atingimos, né, essas dimensões. Isso é o que se fez aqui entender. É isso, professor? É isso, justamente. Veja bem, vamos analisar o seguinte, né? A ciência acadêmica afirma o seguinte: só existe vida na Terra. É isso? Aqui, estou falando do sistema solar. Só existe vida na Terra. Por que a ciência acadêmica fala isso? Porque Mercúrio é muito quente, Vênus é extremamente quente, né?
Saturno e Júpiter são inadequados para uma vida humana em si, né? Então, eles dizem, lá não existe vida. Mas esse é o equívoco ainda da ciência, né? A vida existe em qualquer ponto do universo. Qualquer pontinho do universo, por menor que seja, existe vida. Então, no nosso universo, que nós chamamos de sistema solar, existe vida em todos os planetas. Existe vida no Sol. Existem hierarquias. Altas hierarquias vivemos no Sol. O Sol é uma máquina, né? Enorme, né? De fusão nuclear, um calor extraordinário. Mas os seres que lá existem estão num estado de hiperfísico em que não são afetados por isso, na verdade. O nosso próprio mestre fala sobre o cão maior, né, no qual que significa o terceiro trono para nós, e que ele diz, nos ensina, o professor Henrique de Souza, que o Sol gira ao redor de Sírius. E ele afirma que em Sírius, a estrela Sírius, é composta, formada, lá existe seres de alta hierarquia. E é uma estrela quente, muito quente, né? Maior que o Sol, extremamente quente. Mas é claro que lá existem seres no campo hiperfísico. Então, esse é o grande desafio que a ciência acadêmica deverá enfrentar e chegar à conclusão que existe vida em todo o universo, mesmo nas regiões mais inóspitas que nós podemos considerar. Só que vida em outras dimensões. Vida em outras dimensões. A Terra é um exemplo típico que possibilitou a existência da vida orgânica, não é isso? Através do desenvolvimento do DNA, dos seres vivos, etc. Né? Um exemplo. Claro que devem existir outros planetas no universo que têm uma mesma configuração da Terra, não é isso? Com vida orgânica que nós conhecemos. Mas, quando se fala em vida, no sentido transcendental, nós devemos entender que a vida existe em todo o universo. É isso? Mesmo nas regiões que nós consideramos mais inóspitas, porque a vida aí se manifesta no plano arquetipal, no plano hiperfísico. Né? Então, isso é perfeitamente possível. Então, essa é uma visão completamente diferente daquilo que a ciência acadêmica vê, mas tem uma profunda, fundamental para o entendimento do que se entende como vida no sentido da ciência iniciática das idades. Muito bom, professor. Você queria complementar alguma coisa, Gilberto? Ao som. Não, é isso. Tá fechado. É isso mesmo. Obrigado. Ah, legal. Ô, professor, então eu vou colocar uma pergunta que o Guilherme Guazelli Neto fez, tá? Existe vida no imanifestado? Aí é uma pergunta que eu vou dizer, não sei responder. Eu não sei responder. Não tenho a menor condição de dar essa resposta. Por que eu digo que eu não tenho a menor condição de responder? Porque Helena Blavatsky disse que essa relação entre imanifestado e manifestado é o maior mistério que tem que ser resolvido. Não pelo ser humano, pelas entidades que vivem no sistema solar e em outros sistemas solares. É o grande mistério universal, não é verdade? Agora, pelos ensinamentos da doutrina secreta, nós sabemos que no imanifestado é tudo, né? É o ser e o não ser. Já começa por aí. Como é que nós podemos... A HPV chama da seidade. É o ser e o não ser ao mesmo tempo. É tudo. Então é impossível a mente humana entender esse fato. Então, existe vida no imanifestado? Essa é uma pergunta que não pode ser respondida. Não tem resposta. Não há quem responda. Não existe quem responda a isso, porque é um grande mistério universal. Agora, nós sabemos de uma coisa, que no imanifestado, né, na casa do Tati, né, justamente na região do Tati, do imanifestado, tudo é e não é ao mesmo tempo. É muito difícil de entender o ser e o não ser. Mas podemos entender que existe o arquétipo. Os arquétipos existem, né? Os fundamentos da vida, né? no imanifestado. Isso não podemos negar.
Tudo está contido lá. Tudo está contido lá. O ser e o não ser, a vida e a não vida e assim por diante. Né? Então, a gente pode dizer assim, existe vida no imanifestado? Não no sentido que nós entendemos aqui, vida que nós entendemos, né? Nós não podemos entender isso de maneira superior, né? Mas existe lá o fundamento daquilo que a gente entende como vida. Isso. Aliás, a definição de vida já é algo extremamente difícil. Isso. Extremamente difícil, né? Houve, há um certo tempo, até alguns anos, um repórter saiu pelo mundo, perguntando, isso eu vi na internet, né? Ele saiu pelo mundo perguntando para as pessoas das mais diferentes profissões e situações intelectuais o que ele achava sobre a vida, o que ele entendia sobre vida. E a resposta, nesta pesquisa que esse investigador fez, esse estudioso, era sempre assim: as pessoas respondiam, eu não sei o que é a vida. Eu não sei o que é vida. O que é vida? Não é verdade? Então, agora, é claro que a vida podemos, do nosso ponto de vista humano, do nosso ponto de vista humano, nós podemos entender através daquele processo que nós vimos hoje mesmo, da ressurreição. Né? O ressurrecto atinge a vida eterna. Isso. Jesus falava da vida eterna, a vida eterna. Então, existe uma vida transitória e uma vida superior eterna. Mas mesmo assim é difícil da gente entender, é impossível. Impossível por quê? Para nós seres humanos, por enquanto. É claro que um adepto tem uma visão muito mais ampla, muito mais profunda nesse sentido da questão da razão da vida, da existência, etc. Né? Agora, mesmo um adepto, ele não vai entender o sentido vida no sentido do imanifestado, porque realmente nem o Sol central. Não sou eu que falo, a doutrina secreta fala isso através de Blavatsky, né? Nem o Sol central consegue entender o imanifestado. Vou repetir, nem o Sol central, que é a maior consciência ou conjunto de consciências do nosso sistema solar, consegue entender justamente a essência do imanifestado, o tati, o aquilo. Né? Tanto que no antigo Índia, né, isso aí faz parte desses conhecimentos que nós temos, quando um discípulo perguntava ao mestre, o mestre chamava o tati de aquilo. Então ele perguntava, mestre, o que é o aquilo? Então o mestre respondia assim, aquilo é aquilo. Pronto, aquilo é aquilo. É a única resposta que ele poderia dar, né? Porque, aliás, Sócrates também, na sua linha, ele sempre falava, né? Ele chegou a um ponto que ele disse, tudo que sei é que nada sei. Ele como ser humano, tudo que sei é que nada sei. Mas, veja bem, se a gente for lá nos tempos antigos, no tempo de Apolo, em Delfos, nós podemos ver no frontispício do templo de Apolo, estava escrito, não existe mais isso. Isso só existe nos relatos antigos. Né? Hoje está tudo em ruínas. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Pronto. Homem, conhece a ti mesmo. Esse é justamente o projeto de iniciação. Conhecer a si mesmo. Né? Agora, se um dia entenderemos o imanifestado, isso é uma pergunta que ninguém tem. Isso é uma resposta que ninguém tem. É realmente um mistério que deve ser desvendado. Eu acredito, por mim, que atingiremos uma situação em que nós poderemos atingir esse conhecimento. Mas aí não seremos mais nem seres humanos, nem hierarquias, nem deuses, nem nada disso. Né? Nós voltamos. Por isso que na própria exposição que nós fizemos hoje, baseada na doutrina secreta, foi dito que os deuses morrem. Os deuses morrem. Porque eles têm uma vida, não é permanente, eles têm uma existência cíclica. O Deus é Maia. Os deuses que nós conhecemos, deuses mais elevados, até os mais próximos da Terra, são sujeitos à lei do processo de construir e destruir. Né? Isso é Maia, é Maia. Então, esse é o grande mistério do universo. Agora, na verdade, na medida em que o indivíduo
vai fazendo a sua transformação interna, esta visão vai se ampliando, vai se ampliando. Até quando é o mistério? Chegaremos a saber como seres humanos? Não. Então, por isso que eu sempre digo assim, de forma até brincando, eu digo assim, meu nome é Walter. O Walter vai saber a esse respeito? Jamais. O Walter jamais vai conhecer isso. Por quê? Porque a consciência que está manifestada em mim ou está manifestada em qualquer pessoa precisa deixar de ser essa consciência vinculada à personalidade para ter a possibilidade de entender essas questões superiores. Então, isso eu tenho certeza, o Walter jamais vai entender isso. Não é verdade? Aquilo que existe dentro de mim, o que existe dentro de qualquer pessoa, só vai começar a entrar no caminho do entendimento dessas questões quando ele se tornar diferenciado da sua personalidade, libertar-se da sua personalidade. E o caminho da iniciação é justamente o atingimento do adeptado. É uma porta de entrada. É uma porta de entrada para o conhecimento superior. Mas aí o que vai para frente é um mistério. É um mistério que a HPB diz que deve ser entendido em todo o sistema solar nosso. Muito bom, professor. E continuando nessa questão aí de mistério, o Guilherme faz umas colocações, vamos ver se o senhor consegue responder para ele. O imanifestado seria o futuro? Ele dá risada. Donde concluísse que o futuro não existe? Então, veja bem, o eterno, veja, o imanifestado não é futuro nem passado, porque está acima disso. É o ser e não ser. É o ser e não ser. Isso. Nós, veja bem, olha que interessante, nós, no nosso plano existencial, através da iniciação, nós estamos, quando a pessoa começa o processo da iniciação e vai desenvolvendo, ela vai se libertando dessa linha de entendimento de presente, passado e futuro. Ela vai se libertando disso, não é verdade? Então, como o budismo diz, não existe futuro e passado, é o aqui e agora. Quanto mais o indivíduo desenvolve a sua consciência superior, mais ele vai se desprendendo dessa condição de presente, passado e futuro. Isso é Maya. Presente, passado e futuro é uma condição maiávica nossa. É isso. Agora, o futuro e passado dentro do manifestado não tem sentido a gente falar nisso, né? Porque o eterno, né, o Tati, é o ser e o não ser. É o ser e o não ser. Dá para entender isso? Não dá para entender isso. Não é isso? Por isso que a HPB inventou um neologismo para designar esse estado como seidade. Seidade significa essa questão do ser e não ser ao mesmo tempo. Então, tempo existe tempo ou não tempo no imanifestado? Vamos dizer assim, o imanifestado é tudo, né? É o ser e o não ser. Agora, entender isso realmente é absolutamente impossível para a nossa consciência humana. Por enquanto. Muito bom, professor. Agora chegou a hora de eu passar os recadinhos para todos, né? Dando continuidade ao que eu venho falando sempre aqui da campanha anual do Agasalho de 2022, feito pela Fundação Henrique José de Souza. Então, é uma campanha que recolhe, né, agasalhos em bom estado e pode ser entregue em qualquer unidade da Eubiose. É só você conferir aí no www.eubiose.org.br, o endereço mais próximo. E a fundação fica lá em São Lourenço, sul de Minas, né? Na Avenida Henrique José de Souza, 438. Quem tiver oportunidade de passar por São Lourenço, faça uma visita. E quem puder também estar fazendo uma doação via Pix, o CNPJ está aqui, é 24-826-406, mil contrário, 96. Então, essa é a campanha anual do Agasalho, que todo ano a Fundação Henrique José de Souza tem promovido. E eu quero também falar sobre o Espaço Shakti da Nova Era, né, que é um centro de terapias
holísticas, e também fica ali em São Lourenço, sul de Minas, Minas Gerais, né? Na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1. Então, é um espaço de centro de terapias holística, então todos que estiverem passando por São Lourenço, façam uma visita e prestigiem o Espaço Shakti da Nova Era, tá? E como toda terça-feira, nós temos aqui a nossa roda de conversa, né? E a roda de conversa do canal Conexão 3005, né? Que terá como mediadores Eduardo Nunes e Daniela Troncoso, será nessa terça-feira, 2 de agosto de 2022, no mesmo horário, às 20h40. E o tema da roda de conversa será Constelações Familiares, Visão Sistêmica do Mundo. Tá? Então, nesse tema será abordado que tal sublimar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, lidar melhor com os conflitos da família, profissão, educação, sociedade e tudo mais. Terapeutas, Gilmara Tomé, que sempre está aqui nos prestigiando, e Carla Perim, tá? E essas são as terapêuticas, né? E da Shakti da Nova Era, quem vem abordar todo esse tema será a Liz Helena Jefferson de Souza e a nossa Lena Bentes. Então, prestigie, o tema será muito interessante e vale a pena vocês participarem. Contamos com a presença de vocês agora, dia 2 de agosto, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. Tá, só complementando, gente, a Dani também está fazendo parte do espaço da Shakti, tá? Então, o espaço Shakti tem, da Nova Era tem a participante, a Liz Helena Jefferson de Souza, a Lena Bentes e também a nossa querida Daniela Troncoso. Prestigio. Então, professor, em função do horário, né, eu quero poder agradecer a todos pela participação de hoje e a resposta da nossa querida Alice, professor, vai ficar para a semana que vem, porque ela não participou hoje, tá? Ela não esteve presente hoje. Então, semana que vem... Ela esteve presente e semana que vem o senhor responde para ela. Pessoal, eu quero agradecer a participação de todos. É um encontro maravilhoso aqui com o professor Walter de Andrade. Muito conhecimento. É muito bom a gente poder estar participando de todo esse conhecimento com todos vocês. Hoje, Gilmara Tomé, que participará da roda de conversa agora na terça-feira. Um grande abraço. E agradecer a todos, um bom final de sábado, um bom final de semana e até terça e até o nosso próximo encontro do sábado. É com você, Gilberto. Foi um prazer, boa noite a todos, bom final de semana, bom final de sábado, né? Bom final de semana e até o próximo sábado. Grande abraço. Grande abraço. Professor. Luz, paz e amor para todos. Até terça-feira, depois até sábado. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até mais.